Pai do Senhor para todos os meus irmãos em Cristo Jesus, em especial aos irmãos da Igreja Brasil para Cristo da Cidade Leonor. Estou aqui novamente gravando esse vídeo para que os irmãos possam receber os seus aparelhos de celular ou na televisão, da maneira que os irmãos tiverem melhor condições de assistir. Nós estamos já completamos, já passamos dos 30 dias de isolamento, ao qual entramos, da suspensão dos trabalhos da igreja. Então a gente pode dizer que já andamos uma parte dessa caminhada difícil, andamos um pedaço desse vale. Mas quanto mais estamos andando para frente, mais próximos estamos também do final dele. Então, ainda há momentos difíceis para se passar, mas já estamos mais próximos, de alcançar o outro lado. E podemos lembrar como foi lá a saída do Egito pelo povo de Israel, que ainda passou pelo última aflição. Foi quando Faraó com seu exército vinha mais uma vez tentando impedir o povo de sair do Egito, de escapar de suas mãos. E ali o Senhor ordenou a Moisés que ordenasse que as águas do Mar Vermelho se abrissem e o povo pudesse passar. E ainda assim o exército de Faraó correu ainda por essa abertura que se fez, mas quando eles chegaram do outro lado, as águas voltaram ao seu normal e eles foram submersos por essas águas. E o povo de Deus pôde ali dançar e cantar o hino da vitória. Então, nós podemos contar que logo, logo a gente vai poder chegar do outro lado e contar e cantar a nossa vitória. Amém? Lógico que nessa fase já tivemos algumas situações difíceis de passar, e a principal delas foi a perca da nossa irmã Cida. Mas o que eu tenho para dizer é que, conforme a nossa fé, o nosso entendimento, os céus ganhou, e nós aqui perdemos. Uma flor do jardim que estava aqui na nossa Igreja Brasil da Cidade Leonor foi tirada e foi levada para o jardim do céu, o jardim de Deus. E nós temos o testemunho da nossa irmã, e todos conhecem e sabem que ela passou dessa vida para uma vida com o Senhor, porque esse era o testemunho que ela apresentava nos seus últimos tempos de vida. Então nós ficamos tranquilos quanto a isso. O que nós temos é que orar pela nossa irmã Carla, pelo nosso irmão Leandro, e por todos os familiares, e nós que também sentimos essa perca. Mas vamos dar continuidade às nossas vidas, porque com certeza essa é a vontade de Deus. Queria chamar a atenção dos irmãos para esses vídeos que foi enviado para os irmãos, principalmente os 3 últimos, que envolvia o assunto lá em Apocalipse, a revelação, as primeiras revelações de Deus no livro de Apocalipse para o apóstolo João, enviando aquelas cartas para as igrejas da Ásia, as igrejas que representavam as igrejas do mundo inteiro e que continuam representando todas as igrejas em todas as gerações, em todas as épocas, e também representava nossas igrejas nos dias de hoje. E ali há algo muito importante, muito essencial para a nossa vida espiritual. Então eu queria chamar a atenção de todos no seguinte sentido: esses vídeos, essa mensagem foi nos dada por Deus. Da mesma forma que durante os cultos na igreja nós recebemos mensagens, mais mensagens do Senhor e que tanto nos edificaram, não é diferente agora que estamos sem estar na casa do Senhor. Mas estamos na presença do mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo continua nos dando as mensagens necessárias para o nosso alimento nutritivo e para a nossa manutenção espiritual. Então, esses vídeos foi nos dado por Deus. Eu não tenho dúvida disso e digo mais,
o assunto é o assunto que nós devemos realmente levar em maior consideração nesse momento que estamos vivendo e passando. Cuidado, irmãos, no intento de buscar outras mensagens por aí afora, onde elas vêm dizer apenas e tão somente para você: olha, Deus é contigo, você está protegido, tudo vai dar certo, fica tranquilo, fica seguro. Toma muito cuidado, porque não é dessa forma que Deus fala. Antes que essas palavras venham, elas vêm sim, com certeza, e a gente toma posse. Mas antes que elas venham, é necessário que a gente primeiro entenda que tudo isso que está acontecendo é para conserto das nossas vidas também. E para que Deus nos diga que nós estamos seguros, para que Ele nos diga que nós estamos protegidos, para que Ele nos diga que Ele está conosco e estará nos abençoando, é necessário que a gente também tenha corrigido nossas falhas. Então nós precisamos entender como nós chegamos nesse momento, qual é a nossa situação, estávamos realmente agradando o Senhor na nossa vida? Mesmo estando na igreja, mesmo fazendo a obra, mesmo pregando, cantando, participando, estávamos realmente agradando a Deus? O nosso coração estava realmente sendo sincero e honesto ao Senhor? Estava agradando ao Senhor? Então é hora de refletir nisso. E essa mensagem, ela traz essa reflexão. Tá? Não olhe para o pregador, não olhe para o cenário, tá? Não olhe para a forma que foi gravada, talvez não foi com a melhor tecnologia que poderíamos oferecer, mas com certeza é uma mensagem do Senhor. Observe o conteúdo, reflita no conteúdo e veja como que se encontra a sua vida, e assim você vai ter possibilidade, a oportunidade de se colocar na presença de Deus, tendo como primeira ação reconhecer os seus erros, as suas falhas, confessar elas diante do Senhor. Se humilhar na presença de Deus para isso, se arrepender daquilo que possa ter ficado como algo falho da sua parte até então. E aí você poderá receber o perdão do Senhor. A partir que há o perdão do Senhor, com certeza está garantido as bênçãos prometidas do Senhor na sua vida. Aí você pode se apegar nelas mesmo, porque aí elas vão se cumprir na sua vida. Mas é necessário que a gente se apresente dessa forma. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que o povo de Deus estava em aflição, eles tinham que primeiro fazer isso. Ver onde estavam os seus erros, as suas falhas diante do Senhor. Corrigi-las, se humilhar diante de Deus. E aí sim, poderem confiar que o Senhor estaria abençoando suas vidas e protegendo eles de todo mal. Amém, gente? Eu queria deixar essa palavra. Olha lá, está lá no YouTube os 3 vídeos. Se você não assistiu, ou se você assistiu pela metade, um pouco só e deixou de lado, você, na minha opinião, você está em falta. Você que pertence à Igreja, o Brasil para Cristo da Cidade de Leonor. A palavra está sendo falada para você. Os demais acho que servem muito, mas eu prefiro deixar claro que essas mensagens veio para nós, da Igreja, o Brasil para Cristo da Cidade de Leonor, primeiramente. Depois a gente pode estender a outras pessoas de outras igrejas. Mas para nós temos a obrigação de estar atento àquilo que o Senhor tem nos dado, aqui o Espírito de Deus tem dito às igrejas, como diz lá em Apocalipse. Tá bom? Fica esse alerta para os irmãos, tá lá no YouTube. Se você não assistiu, assista, tenha paciência, assista todos os vídeos até o final, reflita neles e você vai ver que ele vai poder fazer muita diferença na sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa parte. E estaremos agora ouvindo um depoimento de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre essa situação da pandemia, da epidemia. A epidemia é o que acontece no local onde nós estamos vivendo. Então, nós temos uma irmã, filha da nossa irmã Angelina, a irmã Sueli, lá na Itália. Então eu pedi para ela estava me falando algumas coisas, eu pedi, irmã, faz uma coisa, grava aí um áudio explicando toda a experiência que você está tendo, né, nesses 40, 45, 50 dias que eles já estão em quarentena, e nos mostra como que está sendo tudo isso. Quais são as recomendações, o que está ocorrendo. E agora eles já entraram numa fase de achatamento da curva,
já está praticamente em linha reta e agora é só descer. Então nós ainda não estamos nisso, nós estamos ainda numa curva de subida. Então é muito importante que a gente saiba muitas coisas sobre o que acontece lá na Itália e em outros países que já estão numa fase mais avançada. Que os irmãos prestem atenção nesse áudio que agora nós vamos estar passando. Ouça com calma e direitinho. É de uma pessoa que está falando de uma forma espontânea, uma forma simples, né? Sem muito vocabulário, sem muitas formas de linguagem, mas de uma maneira simples, humilde, que vai realmente poder nos trazer assim uma experiência tremenda, né? Falando de alguém que está vivendo e passando um momento como esse. Tá certo, irmãos? Então vamos ouvir agora esse áudio da nossa irmã Sueli, lá na Itália, nos passando a sua experiência. Boa noite, pastor Edson. A paz do Senhor. Eu sou a Sueli, filha da irmã Angelina, da igreja da cidade de Leonor. Ela é um membro da sua igreja e eu moro na Itália. O senhor já sabe disso, né? Então eu gostaria de dar as notícias da Itália e talvez também da Europa, dos países que compõem a comunidade europeia. A Itália começou a ter os primeiros casos em janeiro e o governo achou que era devido ao inverno, porque as estações são contrárias àquelas do Brasil. Quando aqui é inverno, o Brasil é verão. Quando aqui é outono, o Brasil é primavera. A natureza respeita mais aqui na Europa as estações do ano do que no Brasil, que está meio bagunçado, né? Porque no inverno pode fazer um dia de 30 graus e no verão pode também fazer um dia frio. Então aqui tem isso. Bom, a região onde eu moro, porque a Itália é feita de regiões, não de estados, como no Brasil, né? O Brasil são estados com capitais e cidades. A Itália é regiões com capitais e cidades. Então, a região onde eu moro, que seria a mesma coisa que dizer o estado onde eu moro, essa região é turística, é região de montanha, onde todos da Europa inteira, no final do ano, vêm fazer a famosa Semana Branca. Por que Semana Branca? Porque nesse período neva muito e eles vêm esquiar. Então, tiram uma semana de férias e vêm para esquiar. Então, no final do ano, nós recebemos muitos turistas italianos que vinham de Milão, de Roma, de Gênova, de Bolonha, de tantas cidades da Itália, né? Assim como recebemos também russos, belgas, enfim, habitantes da comunidade europeia. Então, os primeiros casos do coronavírus começaram a aparecer em janeiro, mas eram esporádicos e o governo não entendeu que a coisa ficaria grave, mesmo porque a China, que estava muito mais na frente, já estava enfrentando esse problema há meses, não estava divulgando tanto. Eles divulgaram muito depois a gravidade do problema, né? Então a Itália demorou um pouquinho. Janeiro, ela foi a primeira da Europa que em fevereiro começou a gritar.
Gritar, quer dizer, avisar as pessoas, vai para o Jornal Nacional. Isso foi em fevereiro, para que nós começássemos a tomar cuidado em tudo, em tudo. E os cuidados eu vou falar já já. E aí, o que aconteceu? As pessoas não estavam dando muita importância a essas informações do governo. Então, as pessoas estavam continuando a ter a vida normal. Sai, vai, vem, sobe, desce, compra e tal. Dirige, vai no banco, vai no correio, vai aqui, vai ali, vai jantar fora e tal. E os números aumentaram sensivelmente, mas assim, diariamente. Diariamente. Os hospitais começaram a ficar lotados. E aí sim que o governo teve uma parada cardíaca, porque o governo disse: nós não estamos preparados para um número tão grande de doentes, porque a doença é grave, precisa da UTI, precisa de respiradores. E embora a Itália faça parte da Europa e tenha um pouco mais de condições econômicas que o Brasil, mas, de qualquer maneira, você tem 50 leitos num hospital, mas se na cidade ficam doentes 500 pessoas, vão faltar 450 leitos. Então, primeira coisa que a Itália fez, e depois os outros países seguiram, mas eles demoraram também para entrar nisso, não enxergaram a gravidade do problema. Então, a Itália, primeiro de tudo, montou tendas como circos na frente dos hospitais e dos prontos-socorros para fazer uma triagem das pessoas, para ver quem estava efetivamente com coronavírus e quem tinha algum outro problema. E daí sim, nessa triagem, descobriram um número enorme de pessoas contagiadas com os turistas, que fossem italianos ou não. E aí sim saiu, no dia 1º de março, o decreto de isolamento. Quer dizer, obrigação de ficar em casa. E esse decreto, quem não respeita, como aconteceu com a minha vizinha de casa, que foi indisciplinada e não quis respeitar, disse que estava sufocada de ficar em casa e saiu com o marido à noite de carro, foi parada pela polícia italiana. Existem diversos carros de polícia em todas as estradas da Itália, especialmente essa semana de Natal, saiu o exército na rua e as multas foram enormes. Então a multa é de tipo R$ 1.200 e é um reato penal. Quando terminar a pandemia, as pessoas que tiveram as multas vão ter que, se estiverem vivas, vão ter que se apresentar num tribunal, na frente de um juiz, para explicar o motivo pelo qual saíram. A explicação não existe, porque nós podemos sair para trabalho, compras de supermercado, não de feiras, as feiras estão fechadas, e farmácia. Então, trabalho, supermercado e farmácia. Essas 3 coisas devem ser feitas um raio de 200 metros da própria casa. Não da casa do amigo, da casa do pai, da casa do vizinho, não. Tem que ser da própria casa. Então, eu posso sair da minha casa e ir até o supermercado, não mais que 200 metros. A menos que não tenha. Isso não acontece aqui, não acontece nem no Brasil. Porque tem supermercado para tudo quanto é lugar, a gente sabe. Então, isso foi uma decisão do governo de colocar esse decreto, que agora foi renovado e vai até 15 de maio, porque
descobriram que esse isolamento, né, cada um na sua casa, cada um na sua própria ilha, no seu próprio quadrado, não matou o vírus de jeito nenhum, não teve uma ação é, médica, né, sobre o vírus, mas diminuiu o contágio. Então, ontem, aqui na minha região, foi o primeiro dia, desde o 1º de março, que não morreu ninguém e que não teve um novo infectado. Isso é uma vitória nessa guerra, porque nós tivemos muitos mortos, muitos mesmo. A Itália perdeu muitos, se vocês não sabem, se o senhor não sabe, pastor, a Espanha não tem nem lugar para colocar os mortos. Os hospitais estão superlotados. A Espanha está usando hotéis para colocar pessoas de casos simples, né? Quem teve uma apendicite aguda, que foi operada de urgência, opera e mandam para um hospital onde tem um médico, tem uma enfermeira. Não, mandam para um hotel, não para um hospital. Mandam para um hotel porque os donos dos hotéis colocaram à disposição dos hospitais essa possibilidade. Para quê? Para que aquele doente de qualquer coisa, né, apendicite, que é o exemplo, não fique em contato com os doentes de coronavírus, porque os hospitais viraram todos grandes UTIs. Então, eles estão cuidando disso. Então, pastor, é necessário que o povo brasileiro entenda que agora vai chegar a temperatura mais baixa e o vírus ele se prolifera muito mais facilmente na temperatura baixa. Então é perigoso, porque o contágio é alguém tossiu, pôs a mão na frente da boca, aí apertou um botão de elevador, vem o outro, aperta aquele botão, coça o olho e já pegou também, e vai passando, vai no banco, dá a mão para o cara do banco, então o cara do banco já está com o vírus na mão, aí ele vai fazer um trabalho e entregar para a secretária dele, nesse trabalho, no papel, vai ficar o vírus e vai para a secretária sai de lá e vai para casa e vai, então, lavar as mãos, eles estão ensinando na televisão como lavar as mãos. Acredita, um médico disse, vocês cantam, parabéns, enquanto não terminar a música, não parem de esfregar as mãos no meio dos dedos, as palmas das mãos, as unhas, cortem bem as unhas. Eles pediram, mulheres, não usem anéis, porque o vírus pega na prata, pega no ouro, ele fica algumas horas vivos e ele fica também embaixo dos anéis e das pulseiras. Então, tudo foi tirado, eles estão pedindo essa coisa de lavar as mãos. Outra coisa que virou decreto, quer dizer, decreto significa lei, lei significa respeitar. E nós, evangélicos, devemos obedecer a Deus. E Deus diz para nós obedecermos às autoridades, né? Então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se César, que é o governo das nações, está dizendo fique em casa, é obrigatório a partir dessa semana. Eles estavam pedindo, agora virou lei, quer dizer, quem for encontrado nas ruas sem máscara e sem luvas é multa e processo penal no final da pandemia. Então, o brasileiro tem que entender, saia de máscara no rosto, saia de luvas, quando chega em casa, deixe os sapatos fora da porta. Se possível, deixar um pano de chão na frente da porta e molhado de cândida, por exemplo. Realmente eu deixo um balde com água e cândida fora da porta, toda vez que eu chego, porque a cândida seca, eu molho o pano de chão, ponho ele no chão, ponho os sapatos ali em cima, entro descalça.
apesar que eu saí uma vez em março e uma vez em abril, e não saí mais. Eu agradeço a Deus por ter uma pequena varanda, então isso me ajuda, eu vou na varanda, sento lá e tal. Mas máscaras, luvas, tomar cuidado com os vestidos, tirar tudo, cortar unhas muito curtas. Eu sei que para as mulheres é um problema, mas cortar unhas curtas, porque o vírus se anida, ele faz um ninho embaixo das unhas. Lavar muito bem cantando parabéns para você, até que termine essa canção, com sabão. Porque esse coronavírus, ele é gorduroso, como a gordura da panela que a gente cozinha. Então, ele sai facilmente com o sabão. Então, pastor, se o senhor puder avisar as pessoas da igreja, os seus vizinhos, os seus parentes, a sua família, os seus amigos, para essas pequenas observações, né? Então, a gente começa a tomar cuidado. E outra coisa muito importante, na hora que sair, ou porque tem que trabalhar, ou porque tem que ir fazer as compras, ou tem que ir à farmácia comprar remédios, então, 2 metros um do outro, não chegar numa distância menor que 2 metros. Porque quando a gente está falando, basta olhar o nosso celular quando a gente faz um áudio. Ele fica cheio de gotas. Nessas gotas, se alguém tiver contagiado, está o vírus. Então, nós temos que ficar longe um dos outros. É um momento assim. E nesse momento de isolamento, orar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, voltar atrás dos nossos passos, dos nossos maus caminhos, como diz 2 Crônica 7:4, e pedir a Ele para sarar a nossa terra, sarar esse planeta maravilhoso, que nós, por falta de educação social, ajudamos a acabar com tudo, tanta plástica, tanta sujeira, tanta falta de respeito pelas ruas, achando que, se eu jogo na rua, pelo menos eu não jogo em casa. Tem muito disso em qualquer lugar do mundo, que seja na Europa, que seja nas Américas. Não estou falando do Brasil, estou falando de todos. Então, vamos pedir desculpa esse áudio assim comprido, mas era um modo de explicar bem a situação. E vitamina C, laranja, limão, é importante? É, porque ajuda a imunidade. Tomem sol, quem fica fora de casa, que tem um cantinho, tome pelo menos 15 minutos de sol por dia, ajuda a imunidade. Eles estão pedindo isso. Eles estão pedindo para deixar a casa muito limpa na televisão. Fique em casa, o primeiro mandamento. Segundo, deixe a casa muito limpa, usando Cândida. Não comprar nada que não seja Cândida. É a única coisa que desinfeta verdadeiramente a Cândida, porque é feita do cloro. Isso. Outra coisa, não ficar sentado o dia inteiro, mas fazer exercícios, caminhar em volta da mesa da cozinha. Mas eu não tenho, não precisa. Caminha, vai da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Cria atividades com as crianças, de caminhar, de brincar, sabe, escreve mesmo uma relação de coisas para fazer durante o dia, sabe, assim, de manhã arrumar o quarto, arrumar a cama e lavar bem o banheiro, sabe, das 8 às 9 tomar café, das 9 às 11 limpeza da casa, das 11 preparar o almoço, 12:30 almoçar, fazer isso porque ajuda a ter uma direção. Essa folha gruda numa parede, eles estão pedindo isso, e aí à tarde arruma lugar, um cantinho da casa para brincar com as crianças, fazer desenhos, né? Quem não tem, aqui se descobriu muita gente sem internet, imagina, Itália, primeiro mundo. Na minha região, 15% dos habitantes não têm computador, é uma coisa incrível, e aqui as crianças estão tendo aula online. Então precisam. Quem não tem aí no Brasil, que mora numa casinha mais humilde, que não tem, então estabelece uma hora de brincadeira com as crianças, de pique-pique, de corrida, de pular corda, arruma um lugar, empurra a mesa, pula a corda com as crianças para que as crianças não fiquem ansiosas por estar fechados em casa, mas fiquem
em casa. Ok? Eu espero, pastor, ter dito aquilo que eu sinto no meu coração e que eu não tenha esquecido nenhum dado importante. A paz do Senhor a todos, um grande abraço. Não é fácil, eu vivo sozinha, não é fácil, mas cada vez que eu sinto desconforto, no fato de estar trancada em casa, eu pego na mão de Jesus e digo: Senhor, me ajuda a passar esse momento de desconforto para eu sair do outro lado contigo e para eu poder usar os meus meios, que é celular, computador, para ajudar o outro, para dar uma palavra, para mandar uma mensagem, para orar, para interceder. E às vezes eu caio no chão porque, sabe, eu moro sozinha, eu tenho aquele problema de taquicardia, mas aí depois estamos fazendo, quem tem celular, use o celular para fazer orações juntas. Chama o primo que está lá no Rio de Janeiro, o cunhado que mora, não sei, na Bahia. Junte todo mundo, como eu estou fazendo com a minha mãe. Eu na Itália, minha mãe na praia com a minha irmã, a minha prima está em Araras. A gente se junta às 6 horas da tarde, horário brasileiro, e oramos por 1 hora, clamamos a Deus pelo seu favor. E a minha mãe, que é a mais velha, que é a nossa, é a razão pela qual nós estamos na frente do Senhor, é a minha mãe. Então ela pega a palavra, o Senhor tem dado palavras absolutamente incríveis para ela, incríveis realmente, e nós vemos que Ele não criou essa pandemia, mas Ele autorizou a pandemia para que nós voltássemos atrás, todos nós. Evangélicos, católicos, budistas, espíritas, todos voltássemos atrás nos nossos passos e reconhecêssemos que Ele é o Deus onipresente. Então não precisa ir à igreja, a igreja está fechada, não. O Senhor é onipresente, Ele está em cada casa, Ele está com cada um de nós. E Ele está ouvindo esse áudio, assim como Ele está ouvindo as nossas orações, os nossos pensamentos, Ele está dentro da nossa mente. Então vamos pensar coisas boas, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai limpar os nossos corações e as nossas mentes dos maus caminhos. Eu espero não ter ofendido ninguém e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele estenda a sua mão poderosa sobre cada cabeça de cada ouvinte desse áudio. No nome do Senhor Jesus Cristo, e tantas glórias e honras a Ele, que é o grandíssimo Senhor. Então, levamos aos pés da cruz todas as nossas mágoas, mas ficamos em casa. Se dá aqueles 5 minutos, vamos voltar, ajoelha 1 minuto e diz: Senhor, olha eu aqui. Ai, tá me dando esse negócio, Senhor, me ajuda a passar esse momento. E arrume alguma coisa para fazer. O meu marido nunca leu um livro. Era o motivo pelo qual eu brigava tanto com ele. Leia um livro, leia um livro. Eu não gosto, eu nem... Ele falou para mim ontem: eu estou lendo. É um milagre. Ele está lendo a Bíblia, ele está orando. É uma coisa incrível. Glória a Deus por isso. Obrigada, pastor. Beijo. Desculpa esse áudio assim grande. Desculpa, pastor. Fiquem com Deus. Abraço a toda a sua família. Bem, ouvimos aí. Eu não quero fazer muitos comentários. Se você prestar bem atenção nesse áudio, com certeza ele está trazendo assim, muita reflexão, muitas instruções, orientações para você colocar em prática nesses dias agora, né, que nós estamos vivendo e passando aqui no Brasil, e com certeza nós alcançaremos a vitória do Senhor lá na frente. Eu agradeço os irmãos pela atenção, quero dizer que estamos aí fazendo novos vídeos, enviando para os irmãos. Logo a gente pretende tentar gravar, né, de uma forma ao vivo, a live, né? Mas achamos até melhor por enquanto assim, porque a gente consegue fazer um trabalho legal, se precisar cortar alguma coisa, né? Às vezes ao vivo é um pouco mais, exige um pouquinho mais, mas a gente vai entrar nisso também, né? A gente tem condições de estar trazendo para os irmãos também ao vivo. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero orar pelos irmãos agora,
pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus amado, queremos te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco, tem mostrado a sua presença, tu tem falado poderosamente em nossos corações, meu Deus. Esteja, Senhor, visitando cada um dos meus irmãos, nos seus lares, nas suas casas, com as suas famílias, e que na casa de cada um, Senhor, esteja ali, meu Deus, a mancha do sangue do Cordeiro, meu Deus, nos umbrais, na verga de cada porta, meu Deus, de cada vida, para que o mal, Senhor, passe direto, Senhor. E, meu Deus, não nos importuna, mas nós venhamos a estar protegidos, meu Deus, contra todo tipo de mal que possa vir contra nossas vidas, Senhor. Esteja nos levando à edificação espiritual nesses dias, que nós vamos se envolver com a Tua palavra, com a oração, meu Deus, e com a humilhação na Tua presença. Meu Deus, abençoa cada um dos meus irmãos, as suas casas, suas vidas de uma forma geral, Senhor. Nos preparando para um retorno futuro e logo, Senhor. Meu Deus, para a Tua casa, onde nós poderemos estar juntos, meu Deus, novamente, semanalmente ali, meu Pai querido, cultuando, glorificando o Teu nome, com os nossos cultos, com a nossa adoração, com o nosso louvor e ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que assim seja. Assim eu te peço, já te agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.